Hoje estou parecendo um ioiô, né? Vocês têm noção de quantas coisas estão acontecendo aqui, mas um dia eu conto para vocês. Então vamos lá. Terra, o planeta da vida. Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do universo, além da Terra, que reúna condições para a existência de vida. As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido cada vez mais essas condições. O crescimento constante da população e o consequente aumento do consumo vem causando a destruição progressiva dos recursos disponíveis e modificando rapidamente o ambiente. A maioria dos seres vivos só se utiliza daquilo que realmente precisa para subsistir. O homem não, pois com seus instrumentos e máquinas é capaz de multiplicar infinitamente o trabalho que seria feito por um só indivíduo. Assim, ele se apropria intensiva e rapidamente dos recursos e rompe o equilíbrio frágil e extremamente complexo da natureza. Desse modo, prejudica os demais seres vivos, ocasionando muitas vezes sua total destruição. O número de habitantes do planeta, porém, cresce sem parar e muitas áreas produtivas da Terra já foram e continuam sendo ocupadas sem planejamento e exploradas de modo inadequado. Se continuarmos a agir assim, esgotando os recursos da natureza, em pouco tempo só restarão na Terra ambientes impróprios para a vida e sem possibilidade de recuperação. Mas uma espécie como a nossa, capaz de realizações magníficas no campo das artes, das ciências e da filosofia, deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas para garantir sua permanência na Terra. Nós e o ambiente, São Paulo, Scipione, Parará. O texto tem o propósito de formar uma opinião no leitor, entreter o leitor, informar o leitor ou emocionar o leitor. Bem, vejamos aí. Eu quero parar um pouquinho para a gente ver isso. Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do universo além da Terra que reúna condições para a existência de vida. Eu costumo dizer que eu não posso, de pronto, concordar com isso, porque acho que a gente tem o hábito de nos acharmos únicos, maravilhosos e soberanos no mundo que a gente não tem noção de onde começa ou de onde termina, né? Se não conseguimos ainda conhecer todas as demais formas de vida fora do planeta, a gente também não pode determinar que é só aqui que existe. Eu penso assim. Então, se eu penso assim, eu estou tendo um conceito, eu estou conceituando, estou formando uma opinião, que não significa que é certa, é a minha opinião, tá? Aí depois vem o crescimento constante da população e o consequente aumento do consumo, vem causando a destruição progressiva dos recursos disponíveis e modificando rapidamente o ambiente. O que vocês acham que aconteceu para que a gente esteja vivendo este momento de pandemia? De que maneira nós podemos nos ver também como contribuidores desse caos, né? A partir do momento em que nós não precisamos para sobreviver de uma série de coisas, mas que a gente quer ter. A partir do momento que a grama do meu vizinho é mais bonita que a minha, porque ao invés de eu prestar atenção no meu território, eu presto atenção no território alheio. Uma outra coisa também, a maioria dos seres vivos só utiliza daquilo que realmente precisa para subsistir. O homem não. Se o começo dessa pandemia foi em Utah, na China, e tudo nos leva a perceber que foi em consequência do homem ter adquirido carne de morcego advinda de um mercado de comidas exóticas, o que a gente pode entender é o seguinte: se fôssemos todos vegetarianos ou veganos, se não comêssemos outros bichos, não teríamos pandemia. É mais uma opinião. Se não nos víssemos de maneira individualista, eu, o tempo inteiro, essa coisa egocêntrica, esse egoísmo, talvez não tivéssemos esse momento de pandemia. Se o outro fosse uma continuidade de mim, e é assim que é pregado na Bíblia, e não que eu tenha que dar ou ter mais que o outro,
talvez isso não estivesse acontecendo. É a minha opinião, né? Então, eu quero que vocês pensem mesmo, é para bagunçar a cabeça de vocês e questionar. Assim, ele se apropria intensivo e rapidamente dos recursos. Queimadas, desperdícios de água, lixo em excesso, restos de comida que poderiam ser reaproveitados, ocasiona uma grande destruição. E a gente está vendo isso há anos, anos, anos. Essa conta uma hora tinha que chegar. Então eu acho que eu sempre digo que é um momento oportuno, é uma oportunidade que a gente está tendo de sermos melhores, de sermos diferentes. O número de habitantes do planeta cresce sem parar. E muitas áreas produtivas da Terra já foram e continuam sendo ocupadas sem planejamento, exploradas de modo inadequado. Nós somos um povo colonizado, né? A nossa herança ancestral foi nos tirada e nós aceitamos isso de uma maneira muito cômoda. O reflexo de tudo que está nos acontecendo é a tirania que os nossos povos indígenas, por exemplo, sofrem. Até a nossa língua não é a nossa língua mãe. A nossa língua mãe é o Tupi-Guarani e a gente foi obrigado a falar um português muito próximo de Portugal, tá? Essas terras foram ocupadas desde sempre, sem planejamento, com a vinda dos europeus para cá, levando daqui o nosso ouro, levando daqui o pau-brasil, levando daqui todas as nossas riquezas, nos escravizando. Esse olhar é um olhar que a gente tem que ter para o mundo também. Muitos outros lugares foram feitos e criados dessa maneira torpe, dessa maneira horrível. Mais uma espécie como a nossa, capaz de realizações magníficas no campo das artes, que ninguém parece que entende que o que está nos salvando nesta pandemia é a arte e a cultura. Porque quando você liga a sua televisão e assiste a Netflix, você está vendo atores trabalhando, produzindo entretenimento, reflexão. Quando vocês assistem o Jornal Nacional, também vocês estão tendo ali atrás artistas que estão filmando, que estão na técnica. Quando eu estou dando aula para vocês, isso também é uma arte, tá? E a filosofia, o pensamento crítico, se não fossem essas coisas, se não fosse a ciência que está vindo, o SUS que está nos salvando, nós não teríamos uma saída para isso. Se não nos organizarmos de maneira competente, se não nos organizarmos de maneira amorosa, se não nos organizarmos tendo consciência de que Deus não é esse ser fora de tudo, que é uma alegoria e que castiga, se a gente não mudar esse pensamento tendo Deus como nós, dentro de nós, o amor dentro de nós, a nossa maneira de pensar, de ajudar o próximo, de estar perto, de respeitar nossos pais, de estarmos perto de quem a gente ama, mantendo essa questão de unidade e, sobretudo, respeitando o outro, a Terra pode chegar ao momento de não se aguentar mais. Então pensemos nisso. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o texto tem um propósito de quê? De me entreter? De me dar uma informação? De me emocionar? Não. De formar uma opinião do leitor. Então, quando vocês estiverem lendo alguma coisa, pensem sobre isso. Aponte as causas, segundo o texto, da contínua modificação do meio ambiente. A explosão territorial, né? O crescimento da população, o aumento do consumo. Só sou feliz se tiver um carro, um tênis da moda, um celular, sei lá das quantas, porque eu não entendo nada disso. Computador que não sei o quê, né? É assim. Então, esse consumo exacerbado, né, está causando uma modificação não só no meio ambiente, como no ser humano. Ele está ficando cada vez pior. Essa é a verdade, tá? As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido cada vez mais essas condições. A que condições o texto se refere? A nossa existência, a continuidade de nossa vida no planeta.
É isso que o texto está falando. Ou a gente acorda, e acorda, no sentido de acordar e no sentido de fazer um acordo conosco, ou a gente não vai conseguir sair disso num tempo bacana. E uma coisa a gente já sabe, aquela vida que a gente tinha antes da pandemia, muito provavelmente não teremos durante muito tempo ainda. Então, precisamos rever a nossa postura no mundo. Precisamos rever a nossa postura com aqueles que estão ao nosso redor. Precisamos rever a nossa postura com os professores, com os diretores, com o gari, com o cara do supermercado, o caixa do supermercado, o atendente da farmácia. Precisamos rever o nosso olhar para os invisíveis, que são aqueles que ficam pelas ruas, que não tem casa, não tem teto. Aí não é impressionante? Ele não tem um lugar para dormir, uma casa para comer. E aí a gente faz de conta que ele não existe. Mas o meu vizinho, tá? Isso eu tô falando de maneira fictícia. Ele tem a casa onde ele mora, 2 apartamentos que estão fechados porque ele não consegue alugar, uma casa no Rio, uma casa na praia, não é muito estranho que não haja uma divisão? Vamos pensar nisso também. Né? Eu costumo dizer que o sujeito é o outro para o outro. Eu sou eu, mas para o outro eu sou o outro. E o outro para mim, que é ele para ele, é outro. É muito louco, mas nós somos uma coisa só. O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem. Quando que o autor vai dialogar comigo? Até o momento não se conhece nenhum outro lugar no universo? A maioria dos seres vivos só se utiliza daquilo que realmente precisa para subsistir? Quantos pares de sapato você tem? Quantas roupas? Quantos celulares? Quantos aparelhos de televisão tem na sua casa? Quantas são as pessoas na sua casa? Então a gente só tem realmente aquilo que a gente precisa ou a gente tem mais do que a gente precisa? Claro que tem gente que não vai ter, que a desigualdade social resiste e existe. O número de habitantes do planeta, porém, cresce sem parar em muitas áreas produtivas. Se continuarmos a agir assim, esgotando os recursos da natureza, ele está falando com a gente, o autor. Acorda! Pela leitura do último parágrafo do texto, podemos concluir que o autor, em relação ao tema abordado, mostra-se pessimista, receoso, esperançoso ou indiferente. Esperançoso. Porque é uma coisa que a gente não pode perder. Existe um verbo que é o verbo esperançar, que é diferente de esperar, de ter esperança. Esperançar é correr atrás para que a coisa mude, se modifique, e não ficar esperando que ela se modifique. Nesse momento, estar esperançoso não é esperar, é esperançar. É fazer cada um a sua parte. É parar de usar sacola plástica. Diminuir a carne. Perguntar ao vizinho se está tudo bem, a senhorinha que mora sozinha. Ok? O texto foi construído em uma linguagem culta, informal, técnica ou científica. Lembra daquelas primeiras aulas? É uma linguagem culta. No trecho, rompe o equilíbrio frágil e extremamente complexo da natureza, o advérbio extremamente intensifica o sentido de um substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio. Extremamente é adjetivo. No segmento, o número de habitantes do planeta, porém, cresce sem parar e muitas áreas produtivas, a conjunção em destaque estabelece uma relação de mas, porém, entretanto, todavia, há diversidade. Desculpe se eu falei muito, mas esse é um tema que tem me preocupado demais. Aliás, eu não como carne há 8 meses, nenhuma. Nem vermelha, nem peixe, nem nada. É uma opção. Não estou falando para as pessoas que têm que fazer isso.
eu passei a ter menos problemas de saúde por causa da acidez da carne. Ela me causava coisas que eu não sabia que era ela, né? Eu tenho evitado fazer compras em supermercados e sem levar as minhas sacolas retornáveis. Procurado também gastar menos água do que eu gastava. Antes eu lavava quintal todos os dias, agora eu lavo 2 vezes na semana. Jogo água em alguns lugares porque eu tenho 2 cachorros, mas não lavo como eu lavava. Então, procuro ajudar as pessoas muito. Inclusive, eu e alguns amigos compramos uma casa esse ano para uma família. Nossa, professora, como? Fazendo campanha, sendo solidário, acreditando que juntos nós podemos mais, nós podemos tudo. Enfim, façamos melhor para conosco, para com as nossas famílias, para com os nossos vizinhos. O mundo seria tão melhor se fosse todo mundo assim, né? Enfim, agradeçamos a Deus por mais um dia. É isso que vale a pena. Saber que somos gratos à nossa existência, mas que temos uma função a ser cumprida, que é de proteger ao outro e proteger o nosso planeta. Nossa prova será essa semana. Eu vou passar as datas direitinho para vocês daqui a pouco, tá? Escrita porque cada turma é uma data. Não sou um professor que tem numa mão uma chibata e na outra o sal. Eu não acredito que a educação seja feita assim, então vamos conversando. Eu quero usar o Meet, tá? Agora, quando a gente entrar para as nossas aulas do primeiro ano, mesmo avalia. E espero que todos estejam bem, usem máscara, usem álcool e gel, cuidem-se um dos outros e sigamos. Namaskar.